atuar na engenharia vai muito além de fazer projetos, de prestar serviços. E quando nós saímos da universidade, a gente sempre sai com aquela desculpa de a universidade não me ensinou a fazer projeto, a universidade não me ensinou a atuar. E de fato ela não tem como fazer isso. São 7 passos que a gente separou, porque poucas pessoas, digamos assim, falam sobre isso, até porque poucas pessoas também que estão ensinando estão no campo de batalha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Structural Cast, aqui onde nós trazemos assuntos, trazemos estratégias para vocês dominarem a engenharia. Eu sou Helena Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. E o assunto de hoje é os 7 passos para você atuar na engenharia. E, antes de começarmos, já deixa seu like se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que estiver vídeos novos por aqui e assine nossa playlist no Spotify, Google Podcasts, Deezer, enfim, todas as plataformas digitais de áudio e vídeo, só o YouTube mesmo, é só aqui mesmo. Isso aí. E hoje, então, nós vamos trazer 7 passos para que vocês possam colocar em prática, aí seja no seu escritório, você que já tem um escritório, seja você que está pensando em abrir seu escritório, ou até mesmo você que é autônomo, trabalha em home office. Então, são dicas para realmente pôr em prática e fazer acontecer aí. E basicamente é aquilo que nós aplicamos aqui também. Então, é importante vocês que nos acompanham, tanto eu, Luiz, Eliana, enfim, os arquitetos da empresa, enfim. É legal porque é o processo que nós também utilizamos na nossa empresa e a gente vai compartilhar com vocês para que vocês também possam aplicar isso. Isso aí, vocês vão ver que hoje é um tema um pouquinho diferente, a gente não vai falar de pilar, viga, né? Dimensionamento. Isso, a gente vai trazer esse conteúdo que é um pouquinho mais de gestão, um pouquinho mais venda, processos, enfim, tem várias situações aqui que é realmente o jogo como ele é, para quem quer realmente atuar como ou arquiteto, engenheiro, enfim, é o que a gente faz. Então a gente vai compartilhar com vocês um pouco disso, porque fazer projeto é a pontinha do iceberg, vamos dizer assim. Exatamente isso, Luiz. Mas vamos lá, vamos dar início então. Por que é importante o engenheiro ou a engenheira saber e aplicar esses 7 passos? Vamos lá, como a gente comentou antes, atuar na engenharia vai muito além de fazer projetos, de prestar serviços, enfim. E quando nós saímos da universidade, a gente sempre sai com aquela desculpa de a universidade não me ensinou a fazer projeto. A universidade não me ensinou a atuar. Não me preparou para o mercado. Não me preparou para o mercado. E, de fato, ela não tem como fazer isso. Ela não tem como te preparar para o mercado e ensinar o que o mercado... Porque o mercado muda também. Então, é algo que não se ensina, de fato, na faculdade. Então, o que a gente vai falar aqui não se ensina na faculdade. São 7 passos que a gente separou, porque poucas pessoas, digamos assim, falam sobre isso. Até porque poucas pessoas também que estão ensinando estão no campo de batalha. Já começa por aí. E outra questão, no meu ponto de vista, que não se fala muito disso, porque muitas pessoas veem como concorrência, né? Então, por que eu vou abrir o jogo? Porque eu vou falar como eu trabalho, se o meu concorrente pode copiar, pode roubar meu cliente. Então, muitas pessoas ainda enxergam compartilhar conteúdos, compartilhar experiências por esse lado, né? Da concorrência. Tem medo de que você que está ouvindo, digamos assim, vai roubar a nossa ideia. Tem medo de que, então ele vai trabalhar igual eu trabalho aqui no meu escritório. E não é bem assim. Eu acho que a gente tem que trazer esse conteúdo para que, de fato, vocês possam aplicar e que a gente consegue fortalecer o mercado da construção civil, fortalecer o mercado da arquitetura, o mercado da engenharia, mercado de projeto, enfim. Todo o nosso mercado se fortalece se todos trabalharem de maneira adequada, digamos assim, né? Então, e querendo ou não, o que as pessoas querem no final das contas é pagar a conta. O que as pessoas querem no final das contas é pagar o boleto, é ter um maior faturamento, é receber mais, é tirar um salário maior no final do mês. Então, seguir esses 7 passos é fundamental para que, de fato, isso aconteça lá no final do mês. Então, é um processo que a gente vai passar para vocês, é um passo a passo que a gente vai passar para vocês que vocês apliquem. Não fiquem
apenas ouvindo podcast, se você está ouvindo, ou não fique só aqui no YouTube assistindo, e coloque isso num papel, anote, coloque em prática. O mais importante é olhe para o seu negócio, seja você que tem um escritório ou você que trabalha como autônomo, em casa mesmo, e aplique todos esses conceitos que não são apenas conceitos, tem muita coisa prática aqui. Isso aí. Então, vamos começar, Luiz. Primeiro passo. Passo 1, vamos direto ao ponto aqui. O primeiro passo para você que quer atuar na engenharia é definir o seu ramo de atuação ou serviço. Então, de maneira geral, o que nós temos aqui? Nós temos a parte de projetos, que é um ramo de atuação, né, que é o que a gente trabalha também. Você pode definir o seu ramo de atuação como sendo na parte de construção, execução de obras, acompanhamento, enfim. Tem também a parte de reforma, que é um nicho, digamos assim, que eu acredito que tem poucas pessoas nesse nicho, acabam fazendo porque precisa ser feito, mas não tem pessoas especializadas na parte de reforma. E é importante que, enfim, uma dica aí. Um outro nicho de atuação, o ramo de atuação, na verdade, é a parte de financiamento. Minha Casa Minha Vida, fazer orçamentação, que posterior venha a ser uma execução também. Então, esse primeiro passo é definir o ramo de atuação. Até porque, né, Luiz, a nossa profissão, ela oferece um leque de possibilidades de atuação, né? E com tantas possibilidades, como definir um ramo de atuação? Vamos lá, para você definir o seu ramo de atuação, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é estudar o mercado, estudar o que tem, digamos assim, demanda. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar, digamos, na área de projetos, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a definição de cliente, mas eu preciso entender que tipo de projeto que tem demanda na minha região. Então, de nada adianta eu querer trabalhar com um projeto residencial numa área que é industrial, por exemplo. Então, como definir? Isso vai também muito em relação àquilo que eu quero fazer. Então, é uma situação que o que geralmente acontece depois que a gente se forma, depois que a gente quer abrir o próprio negócio, depois que a gente quer de fato começar a atuar? É dar tiro para tudo quanto é lado. Então, eu vou trabalhar com um projeto, porque talvez seja mais fácil, né? Trabalhar com um projeto, que não é bem assim também, né? Mas aí se aparece uma construção, não, então eu também vou trabalhar com construção. Aí tem um vizinho, tem um tio que, eu queria ver para financiar minha casa. Não, então eu também vou trabalhar com financiamento de casa. E assim você vai entrando numa bola de neve no qual você acaba aceitando tudo que o mercado te oferece, mas você não é bom em nada do que o mercado te oferece. Então, definir o ramo de atuação vai muito daquilo do que você já sabe fazer. Então, por exemplo, eu já trabalhei com a parte de execução de obras, então eu vou por esse caminho. Eu já trabalhei com projetos, já sei fazer projeto estrutural, então eu vou por esse caminho. Agora, você precisa interpretar o que tem no mercado e aquilo que você, de fato, vai entregar, né? Porque definir o ramo de atuação também está relacionado com aquilo que você sabe fazer, aquilo que você sabe entregar. Né? De nada adianta também a gente definir, eu quero trabalhar com um projeto de financiamento, sendo que eu nunca fiz um financiamento. Não que seja impossível. Você pode estudar, né, se aprofundar no assunto, mas aonde a gente quer chegar é que quando a gente está iniciando, geralmente a gente está sozinho, né? E tudo é um mundo novo, tudo é descoberta. Então, quanto mais coisas você pegar junto nesse momento, mais chances de dar errado e você entregar um trabalho mal feito, né, é mais fácil, digamos assim, do que seguir e ir aos pouquinhos e até encontrar algo que você se identifique, se você ainda não tem algo que você se identifique, né? Nós entendemos que, igual a gente comentou antes, os 7 passos eles vão servir para você aumentar faturamento, digamos assim. E no início de um trabalho, por mais que, eu só quero começar, sim, mas você também quer ganhar dinheiro, né? E o que acontece? Recebi um projeto ali para mim fazer de uma casa, um projeto estrutural, vou tirar um dinheiro ali. Aí, beleza, então, mas se eu fizer um acompanhamento de obra, eu vou ganhar um valor mensal ali para acompanhar a obra. Mas se eu fizer um financiamento aqui nessa casa, eu vou poder... Aí tu já começa a entrar numa, digamos assim, numa relação que você não vai ter tempo para entregar isso. Não vai conseguir atender todo mundo, né? Você não vai conseguir atender todo mundo
E além disso, você não vai conseguir focar em aprender cada vez mais o ramo de atuação no qual você escolheu. Então, por exemplo, se hoje eu escolhi fazer projetos, trabalhar com projeto, eu me especializo nisso. Eu não fico buscando outras oportunidades no mercado. Não, porque eu vou ser bom nisso. Então, a partir do momento que eu defini o meu ramo de atuação, eu defino que eu vou estudar sobre isso. Então, é como se eu tivesse um direcionamento do que eu vou fazer ao longo da minha carreira, por exemplo. Não que isso não possa mudar com o tempo. Claro que a gente, igual comentei no início do podcast, estudo de mercado. E definir o ramo de atuação está muito ligado com o nicho, né? Que é o nosso segundo passo. O segundo passo, que é definir o nicho, vai estar relacionado, por exemplo, vamos supor que eu defini o meu ramo de atuação, que eu vou trabalhar com construção. O meu nicho de atuação a partir desse ramo de atuação é construção do quê? Construção de obras residenciais, construção de obras comerciais, construção de galpão industrial, construção agrícola, silos, enfim. Eu preciso definir agora que tipo de nicho que eu vou atuar. Então, por exemplo, se eu escolher o nicho residencial, por exemplo, Luiz, eu defini que eu quero trabalhar com projetos estruturais residenciais de médio e alto padrão. Residencial. Eu não defini que eu quero trabalhar com um projeto comercial. Projeto estrutural comercial, por exemplo. Projeto estrutural industrial. Não. O meu nicho de atuação é projeto estrutural residencial. E além disso, eu ainda subnichei, né? Para médio e alto padrão. E querer definir esse nicho, na verdade, não significa que você vai negar e não vai fazer outras coisas, né? Por exemplo, seu nicho é projeto residencial. Mas, se aparecer um projeto de um prédio ou de uma casa, igual você falou ali que você subnichou, né? De alto e médio padrão. Mas se aparecer uma casa com uma estrutura um pouco mais simples, você não vai negar. Mas, não, né? Não, de fato, aí depende em que nível que você vai estar, digamos, da tua escalada, digamos assim, da montanha. Então, por exemplo, se eu estou hoje trabalhando com projeto estrutural residencial, e aí vai depender muito da demanda que tem, da tua produtividade, de como que você entrega os projetos, enfim. Mas se eu tiver um tempo na minha agenda, digamos assim, para fazer um projeto estrutural, de um muro de arrimo, de uma piscina, que mais posso falar? De algo de baixo padrão? Que isso vai ser rentável para o meu escritório? Claro que eu vou fazer. Mas não é a minha definição de nicho. É isso que eu quero trazer, que é o seguinte: se aparecer essas outras coisas para fazer e que você, enfim, de fato pode fazer, você faz. Mas nunca esqueça da tua definição do nicho. Porque isso vai ter uma diferença muito grande lá nos próximos passos que a gente vai falar. Então, é aquela coisa assim, por exemplo, se a gente tem a capacidade, vamos entrar nessa outra relação, se eu tenho a capacidade de fazer projeto estrutural, e eu tenho a capacidade de fazer um projeto hidrossanitário, projeto elétrico, e eu posso entregar isso no meu pacote e que isso vai ser rentável para o meu escritório, então eu vou fazer. Mas as pessoas não precisam saber que eu estou trabalhando nesse nicho de atuação. Não que não precisam saber, mas eu não vou focar nisso. Porque vai estar totalmente alinhado com a tua comunicação, né? O que você comunica, você atrai. Exato, que é aquilo que a gente vai falar nos próximos passos também, de como você atuar na engenharia. Agora, por exemplo, o nosso escritório hoje, da parte de engenharia, é focado na parte de projeto estrutural residencial. Mas nós entregamos hidrossanitário, entregamos elétrico. Por quê? Porque isso nós sabemos que o nosso cliente final vai precisar. Mas o cliente final não nos procura para fazer o hidrossanitário elétrico. Ele procura para fazer o estrutural, o arquitetônico. Faz sentido? Então, nós não precisamos ficar na nossa comunicação falando, nós fazemos projetos complementares. Primeiro que complementares, ninguém sabe o que é, só nós da área que sabe. Né? Então, não faz sentido eu, Luiz, por exemplo, ficar me comunicando e falando que eu faço projeto hidrossanitário, projeto elétrico, sendo que o meu nicho de atuação é projeto estrutural residencial e estrutural. Então, eu comunico isso,
mas de fato eu entrego o que eles precisam. Até porque essa comunicação que a gente comentou é o que vai direcionar a estratégia do seu escritório, a sua estratégia pessoal, que é o que a gente vai falar depois nos próximos passos também, relacionado à estratégia de vendas, estratégia de captação, a sua comunicação em todo. Então, percebam que é um passo a passo. Primeiro, ramo de atuação. Segundo, nicho de atuação, que é o que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, quando nós começamos a trabalhar, pessoal, é normal. É normal. O nosso também foi assim, né? Tudo que aparecia a gente fazia. Bate o desespero. Bate o desespero porque não tem, digamos assim, no início de carreira, não tem projeto toda hora. Não tem cliente. Nossa, na minha área, eu lembro que apareceu muito projeto paisagístico. Quando que eu imaginei que ia fazer projeto paisagístico? Mas era o que tinha. Então, vamos fazer, mas não necessariamente a gente divulgava. Então, a gente divulgava as residências, com o tempo, parou de vir o projeto paisagístico. Não, e não significa que não entrega um projeto paisagístico quando vem um projeto de uma residência. Sim. Né? Uhum. Porque às vezes o cliente precisa, mas o foco não é fazer projeto paisagístico, né? O foco é fazer projeto arquitetônico, enfim. Então, é aquilo que, igual tu comentou antes, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente comunica, é aquilo que a gente acaba atraindo também. Então, se lá no início, por exemplo, tu estivesse falando, vem um projeto paisagístico aqui, vou divulgar. Vou começar a divulgar isso aqui, é o que eu estou fazendo. Para mostrar que está atuando, para mostrar que... Cara, e mais projeto paisagístico. Ia aparecer, tu ia virar um viveiro. Não, mas a gente entende também, igual a gente já falou antes, né? Que no início, a gente vai fazendo. E vai encontrando coisas que a gente se identifica e coisas que não se identifica. Por exemplo, eu no meu estágio, eu já tive essa preocupação. Né? Como eu entrei para a faculdade e não conhecia nada da área, eu digo que eu caí de paraquedas, então já no estágio eu procurei conhecer um pouquinho do nosso ramo. Então, logo de início eu consegui estágio numa construtora, onde eu tive muito conhecimento de projeto arquitetônico, muito conhecimento de obra, mas eu sentia que faltava a parte de projeto de interiores. Então, como eu fazia meio período, consegui outro estágio na área de interiores. Aí eu gostei dos dois. Mas tu teve que ter o primeiro contato, né? Sim, porque a gente precisa experimentar e a faculdade não dá esse contato tão próximo, né? Nem tem como. Mas, enfim, gostei dos dois, começamos a atuar. Aí eu experimentei fazer projeto de interiores comercial e não me identifiquei. Já fiz, eu tenho que me esforçar muito para entregar um trabalho bom. Não é lucrativo para o escritório ter eu fazendo esse tipo de projeto, porque é um projeto que eu demoro muito. Então, hoje no escritório a gente tem vários profissionais e a gente tem cada um no seu ramo de atuação, que é o que se identifica mais. Porque, igual você comentou, no final a gente quer lucro, a gente precisa lucrar, a gente precisa pensar nisso. Então, não é lucrativo para o escritório ter eu fazendo um projeto, atuando em uma área que eu não me identifico, né? Então, aí vai da gente se conhecer também e ver as possibilidades, né? E claro que é com o tempo, digamos assim, porque quando tu tá iniciando, Luiz, eu nunca fiz um estágio. Luiz, nunca fiz um projeto. Luiz, nunca executei uma obra. Luiz, nunca fiz nada. Saí cru. Cara, tu tem que experimentar as coisas. Tu tem que, digamos assim, se jogar no mercado e falar, de fato, o que vir tu vai fazer. Porque você precisa experimentar, você precisa ter essa primeira experiência. Agora, se você ficar sempre na retaguarda e, eu não sei fazer, então não vou fazer, daí infelizmente, ninguém vai também te dar a oportunidade para que você faça algo. Então, por exemplo, nunca fiz um projeto estrutural. Tem o nosso curso, tem vários outros cursos, tem curso gratuito na internet. Preciso aprender a mexer no Revit. Cara, baixa o Revit, começa a utilizar. Preciso mexer no CAD, baixa o AutoCAD, começa. Então, você precisa ter essa primeira experiência. É aquela coisa que a gente sempre fala também, que tipo assim, as coisas acontecem sempre depois do medo. Então, eu tenho medo de atuar. Você só não vai ter medo de atuar a partir do momento que você começa a atuar. Não tem como perder o medo sem
sem enfrentar o medo. Não tem como você... será que eu não sei fazer projeto estrutural? Tá, mas você não vai aprender se você não começar. Você não vai aprender se você não der o primeiro passo. Até a gente conversando esses dias, né, a gente fala tanto que a faculdade não ensina, né, a prática, a gente sai tão cru, mas nem tem mesmo como ensinar, porque o que a gente encontra no dia a dia, na prática ali, em cada particularidade de cada projeto, em contato com cada cliente, em cada desafio, tipo, não tem como a faculdade proporcionar isso, e a gente só aprende quando a gente sente na pele, até no estágio mesmo, por mais contato que você tenha, por mais coisa que você viu, por mais experiências que você participou junto, a responsabilidade não é sua. Então, você não sente isso na pele mesmo. Diferente quando você tá ali, é você, e que você puxa toda essa responsabilidade para ti. Então, isso ninguém te tira, isso não tem como você provar antes de se submeter a isso, né? A mesma coisa esses 7 passos. É legal ouvir o podcast, é legal assistir a aula, mas se não colocar em prática, tu não vai conseguir entender o teu negócio, tu não vai conseguir sentir se aquilo é certo ou se é errado, não vai conseguir medir se funcionou ou não funcionou. Então, é muito fácil tu pagar para ir na academia, não ir na academia e falar que a academia é ruim, sendo que você não vai, sendo que você não aplica, sendo que você não quer ter a barriguinha de tanquinho, mas não faz abdominal. Enfim, galera, o ponto-chave aqui é aplicar, né? É sentir. E outra coisa ainda relacionado ao nicho de atuação, por exemplo, eu gosto de fazer projeto estrutural, mas não necessariamente é onde eu moro, na minha região, isso tem a demanda. Então, eu tenho que me adaptar ao mercado. Então, por exemplo, Luiz, até se fosse uma estratégia minha assim, se eu estivesse numa região do agronegócio, por exemplo, eu ia me especializar como engenheiro civil para resolver algum problema do agronegócio, porque é o mercado e não aquilo que eu gosto. Então, não significa que eu tenho aquelas frases motivacionais de que faça o que você ama. Cara, não vai trabalhar nem um dia da sua vida. não é bem assim, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que também entender o mercado para que vocês de fato ganhem dinheiro. Não é, né? Não é tão lúdico. Não é tão lúdico assim. Né? Quando tu vai para a vida real, tu vai ter que fazer vai ter que fazer finanças, vai ter que fazer muita coisa que engenheiro mesmo não faz. Vocês já estão entendendo aqui que a gente não está falando de projeto. A gente está falando de outras coisas que precisam ser feitas para que o negócio funcione. Então, por exemplo, terceiro passo, Helena. Qual que é o terceiro passo depois de definir o ramo, definir o nicho? Terceiro passo que é prático agora. O terceiro passo é criar seu portfólio. Reunir materiais. Reunir provas, né? Por quê? As pessoas quando vão entrar em contato contigo, de nada adianta você falar que eu sei fazer. Eu faço o projeto. Elas vão perguntar, tá, mas e qual que tu já fez? Luiz, meu Deus, Luiz só tá piorando as coisas, eu nunca fiz projeto. Cara, por que ainda nunca fez projeto? Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Tem projeto arquitetônico gratuito na internet, tem planta baixa gratuita, tem software gratuito para você pegar e fazer. Não significa que, não teve um cliente, simula que tem um cliente. Finge que tem um cliente, finge que está atendendo um cliente. Então, assim, você precisa ter um portfólio para você provar para as pessoas que você sabe fazer. Então, por exemplo, a gente teve uma última contratação nossa no escritório, né? E de estágio, e estagiário veio com portfólio. Estagiário veio com portfólio. Nem eu não tinha criado meu portfólio na minha época. Tu já tinha criado portfólio? Já. Tinha? Uhum. Sério? Sim. Aí, ó. Nossa, se duvidar, eu tenho ainda no meu computador. Então, eu não tinha. Tô falando, mas não fiz. Mas enfim, hoje a gente tem. Mas é muito importante que você prove que você já fez algo, que você pelo menos, como é que eu posso dizer, sabe sobre aquilo. Então, esse portfólio, você precisa criar esse material para que você possa provar. E essa prova, ela não precisa ser, digamos, falando em portfólio, tem que ter uma página com todos os projetos, tem que ter uma página com fotos de obra. Não.
Às vezes uma simples criação de conteúdo, stories, mostrando bastidores daquilo que tu está fazendo, daquilo que tu está aprendendo, daquilo que tu está estudando. Então, estou estudando sobre uma aula do Luiz, olha bem, sobre posicionamento de pilares. Cara, pega essa minha fala, pega o que você aprendeu comigo e leve adiante, digamos assim. Até a gente tem um caso de um aluno, do Gilberto, né? Que ele falou para nós que depois que ele entrou pro time, uma das principais coisas que mudou e transformou para ele foi a coragem para iniciar. De bater no peito e dizer, agora eu sou engenheiro, né? Exato. Olha, eu me arrepio de pensar. Porque agora ele pegou esse conhecimento que ele aprendeu e ele está transmitindo esse conhecimento. Não significa que ele está fazendo o projeto, não é só isso. Mas ele está mostrando que sabe. Então, se eu fosse um cliente e eu visse, por exemplo, as publicações dele, o que ele sabe, eu iria ter uma confiança e, digamos assim, ele sabe, ele está falando. Porque vai gerando uma autoridade no assunto, né? Gera uma autoridade porque ele está criando um conteúdo em cima de um conhecimento. Então, às vezes vocês acham bobeira, fazer live, criar conteúdo, fazer stories. Não, vocês estão transmitindo conhecimento e vocês estão gerando valor, vocês estão sendo autoridade nesse assunto. Então, a partir do momento que, já nessa parte de portfólio, o conteúdo que você gera, os stories que você gera, foto de projeto, tudo isso é um portfólio. Então, as pessoas elas procuram agora nas redes sociais. Eu diria que as redes sociais é o melhor portfólio que você pode ter. Exatamente, porque dificilmente as pessoas entram em sites, a não ser que já está num funil de vendas muito, digamos assim, quase perto de uma conversão. Agora, de início, o primeiro contato que você tem com alguma pessoa no qual você quer comprar, você vai procurar, quem que é essa pessoa? Você vai procurar o nome dela no Instagram, Facebook, enfim, YouTube, se encontrar. Então, nesses meios de comunicação, nas redes sociais, você precisa mostrar o seu trabalho, você precisa de fato mostrar o que você sabe fazer. E querendo ou não, esse é o seu portfólio. E tuas redes sociais hoje tem que estar preparado para receber teu cliente, né? Porque é o primeiro lugar que ele vai lá procurar, vai stalkear, né? Quem que é o fulano de tal? Aí vamos dizer que você definiu o seu ramo, definiu o seu nicho. Eu defini que eu vou atuar com projeto estrutural residencial. Beleza. Aí, o seu portfólio, que é seu Instagram, suas redes sociais, tá lá com foto de obra industrial, né? Acompanhamento de obra. Isso. Esse teu perfil, ele tá preparado para receber o teu cliente ideal? Falando de estrutura mesmo, por exemplo, quem que é o cliente? Vamos supor que é o arquiteto. E o arquiteto está procurando alguém para fazer o projeto estrutural dos projetos residenciais dele. Aí ele entra no teu Instagram, beleza, tem foto da família, tem foto do cachorro, aí tem foto do projeto hidrossanitário, aí tem foto de stories você numa pós-graduação, e não tem nada de projeto estrutural. Mas você é engenheiro. Mas é porque tem muita concorrência no meu mercado. Não, não é isso. É porque falta prova do que você faz. Então, se o arquiteto está procurando um engenheiro que faz projeto estrutural, se no teu perfil não estiver falando sobre isso, infelizmente não vai ser você que ele vai contratar. Por quê? Porque no outro perfil de outro engenheiro vai estar lá, que faz projeto estrutural. Não significa que não vá contratar, mas a probabilidade é bem menor se existir alguém no teu mercado, se outra pessoa ouviu esse podcast antes que você e que já montou o perfil antes. Então, assim, por isso que a gente fala, já coloca em prática, porque amanhã ou depois nunca se sabe as oportunidades que tem no mercado. Então, Instagram, enfim, é algo que quem não está lá para trabalhar, para vender, tá para consumir. Beleza, então. Então, vamos relembrar os passos. Primeiro passo, definir o meu ramo de atuação. Segundo passo, eu defini o nicho. Terceiro passo, eu criei um portfólio. Pronto. E agora o cliente chegou. O cliente bateu na minha porta, entrou no meu escritório, ele me ligou, entrou em contato. Chamou no direct. Como que eu vou atender esse cliente? Quais são os próximos passos? Aí a gente vai para o quarto passo, que é definir os processos. Olha só. Pô, Luiz, que chato, né?
Agora que eu acabei de vender o projeto, aí eu tenho que definir um outro passo a passo. Sim, você tem que ter um outro passo a passo para que você esteja sempre no controle. Na verdade, os processos já começam antes de vender, né? Antes de vender, já pode ser aplicado um processo, né? Porque você não vai também abrir as portas e esperar as coisas acontecer, que isso a gente vai falar depois de um outro processo. Eu diria que os processos que você tem que estabelecer vão desde, claro, a sua organização interna no teu escritório, com os seus projetos, mas o processo, ele vai desde o primeiro contato com o cliente até um pós-obra, até um pós-contrato, né? Então, eu acredito que tem que estar bem estabelecido esse processo para você poder conduzir o teu cliente desde o momento que ele chega até o momento que ele sai e ter um pós ainda, né? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos simular uma situação aqui. Eu sou o cliente e vamos supor que eu te chamei no Instagram, então a gente precisa aplicar esse processo, né? Então, existe um primeiro processo desse primeiro atendimento, que pode ser um script pronto, né? Um script de atendimento. Ele chamou no WhatsApp. Como que eu vou, digamos assim, conduzir os próximos passos, conduzir né? os próximos passos, entender qual que é o problema dele, entender o que ele precisa. Por quê? Recentemente não, né? Ontem, a gente teve esse primeiro atendimento. E o primeiro atendimento foi, preciso do projeto para segunda-feira, tem como? E aí, o que você vai falar? Então, você precisa estar preparado para educar o cliente, para você explicar quais são os processos que ele vai passar quando eu te contratar, explicar qual que é o primeiro atendimento, se você vai na obra, se você não vai, se você vai visitar o terreno, se você não vai, se ele precisa vir até o escritório, se vai ter contrato, se não vai ter contrato, como que funcionam os processos da parte de projeto, se a gente estiver falando em projeto. Então, você precisa estar preparado para educar o teu cliente nesse primeiro contato. Ao invés de, não sei se eu posso te atender até para... Ou tipo assim, sim, eu consigo, e se matar para fazer. Ou tipo, sim, eu consigo atender esse prazo e depois não cumprir com o combinado. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o processo dentro do escritório, quando a gente conseguiu encontrar o nosso processo, eu nunca esqueço, assim, que a gente tava lá na sala de reunião, desenhando os processos, e a gente, nossa, esse é o nosso processo, esse é o processo ideal. E a gente começou a aplicar e, tipo assim, foi uma virada de chave gigantesca, porque acontecia muita coisa que a gente pensava, meu Deus, mas por que tá acontecendo isso? Não deveria ser assim, não tá legal isso. E muitas vezes acaba culpando o cliente. Só que daí a culpa, na verdade, é nossa. E até sem querer, porque a gente não conseguia visualizar todo o processo, não conseguia desenhar isso, né? E a partir do momento que a gente conseguiu entender e conduzir o cliente dessa forma, as coisas fluíram. Aí parece que chegou os clientes ideais, mas também é muito como a gente lida, né, com cada situação. É a mesma coisa, por exemplo, às vezes me perguntam, Luiz, todos os teus projetos têm laudo de sondagem? A maioria sim. Depois que a gente aplicou um processo para pedir o laudo de sondagem. Então, não tudo precisa ter um processo. Então, por exemplo, para pedir um laudo de sondagem, Luiz, eu não peço o laudo de sondagem quando eu faço o contrato. Por quê? Porque o cliente nem sabe para que é um laudo de sondagem. O cliente nunca viu um projeto estrutural. O cliente não sabe o que é sapata ou estaca, o que precisa para um e outro. Então, a gente precisa ter um processo de educação do cliente para que lá na frente ele venha a querer fazer o laudo de sondagem. E não precisar fazer, ele vai querer fazer o laudo. Então, precisa ter um processo para que isso aconteça. Da mesma forma que no primeiro atendimento, para que você não perca o cliente ou para que você não se perca nos processos de um projeto, você precisa de um processo. Então, o primeiro atendimento, o que eu vou fazer? Depois do primeiro... Beleza, em que momento que eu vou assinar o contrato? Em que momento que eu vou iniciar o projeto? Depois do pagamento? Antes do pagamento? 30% de entrada? Vai ser feito o boleto? Não? Então, precisa ter processos. Qual que vai ser a minha apresentação de projeto? Vai ser com 3D? Não vai ser com 3D? Vai ser só planta baixa? O que eu vou entregar? Vou entregar imagens realistas? Não vou? Em que momento que eu preciso fazer um render?
Qual que é o processo? Vou entregar plotado, não vou entregar plotado? Vou pagar as taxas de prefeitura ou não? E isso não significa que os processos, eles vão ser sempre os mesmos, né? Tipo assim, você vai ter, sim, ali uma linha de produção, um processo, mas muitas vezes você vai encontrar algumas coisas que você vai conseguir ir otimizando esse processo. Vai adaptando também conforme o cliente, né? Conforme as necessidades também. Mas assim, não significa. Tipo, esse negócio de adaptar, assim, é bem complicado, né? Tu não pode fugir do processo. Isso. Eu digo adaptar, por exemplo, teve uma mudança de projeto. Teve alteração. Você não pode seguir também como se fosse, não pode ter alteração. Ou, por exemplo, no contrato, digamos que tem 3 alterações de projeto e teve 4, não significa que tu não pode ser maleável numa conversa e adaptar isso, entende? Mas, por exemplo, assim, falando ainda de ontem, né? Eu posso pagar quando sair o consórcio? Tipo assim, não, infelizmente a gente só consegue dar início quando tem a entrada, a partir da assinatura do contrato, a partir de um sinal que a gente combina, tá tudo escrito em contrato, a partir desse sinal a gente dá início. Porque, assim, é muito complicado, depois vira dar um problema, fica uma situação chata para o cliente, chato com a gente. Então, a gente sabe que se a gente fugir desse processo, desse item ali do processo, pode dar muito ruim lá na frente. Mesma coisa, querer adiantar prazos. É melhor a gente estabelecer o nosso prazo com base no que a gente sabe que leva para fazer e conseguir entregar antes para o cliente do que prometer uma coisa para ele e não cumprir. Então, o processo serve para a gente se conhecer e para a gente administrar, né, tudo que vai acontecer na nossa empresa, tudo que vai acontecer durante um processo de projeto. Da mesma forma, por exemplo, se fosse só um escritório de engenharia, uma das coisas que precisa estar, por exemplo, para mim, Luiz, para o nosso setor de engenharia, para funcionar, para de fato fazer um projeto estrutural que não vai ter alteração, digamos assim, nós precisamos ter as plantas já definidas, isso é claro, e no mínimo um corte, né? Claro que agora a gente pede o 3D também para facilitar os detalhes de fachada e tudo mais. Mas se eu não tiver no mínimo um corte, para mim definir as alturas, para mim definir escada, para mim definir níveis entre pavimentos, não tem como eu iniciar um projeto. Agora imagina se você fechou um contrato, isso não estava claro para o arquiteto, enfim, que você está trabalhando junto. Beleza, fechou um contrato, ele precisa daqui, 15 dias o projeto pronto. Aí, beleza, segunda eu vou começar. Aí, você chegou na segunda, o dia que você vai começar, você não recebeu as plantas. Aí, você pede o material. Aí, na segunda, ela manda as plantas, aí não manda o corte. Aí, lá na sexta-feira, encaminha os cortes. Já foi 5 dias do teu prazo. Então, se você não tem no teu processo escrito, né, ou definido, e não passa para o teu cliente, para mim começar, eu preciso contrato, assinatura, entrada e preciso isso aqui de material para dar início. A partir disso, eu vou começar o projeto, daí sim vai contar os prazos de 15 dias. Então, assim, tudo tem que estar muito bem alinhado, né, para não ter erro nessa comunicação. E por mais que, vamos supor que você desenhou os processos da tua empresa, você sabe quais são os processos da sua empresa. Agora você precisa ter um mecanismo para você passar isso para o cliente. Porque para o cliente, galera, você pode desenhar. Ele não vai saber o processo de cabeça. Então, assim, um grupo do WhatsApp, escrevendo quais são os processos, o que já foi feito, o que não foi feito, listando o que foi entregue, o que não foi entregue, listando os prazos. Tente sempre, digamos assim, facilitar a comunicação. Se precisar desenhar, desenha. Se precisar fazer uma animação dos processos para o cliente entender, faça uma animação. Porque o cliente lá no final, ele sempre, digamos assim, atrasou. Vamos supor que atrasou o prazo do projeto porque o cliente não mandou a matrícula. O atraso de um projeto nunca vai ser culpa do cliente.
Por quê? Porque talvez não tenha ficado claro para ele que ele tinha que mandar a matrícula e que a partir do envio da matrícula é que vai contar os prazos. Para ele tá contando prazo, assinou o contrato, tem que entregar. E não seguir, o cliente ainda não assinou as pranchas. Talvez você vai ter que ajustar isso, vai ter que ir lá buscar assinatura, vai ter que especificar nos processos de que o prazo vai contar a partir da assinatura. Enfim, você precisa educar o teu cliente conforme os seus processos. Então, às vezes, nessa primeira reunião, fazer uma reunião bem detalhada, explicar todos os processos, o que precisa ser feito, o porquê da RT de execução não está inclusa, o porquê, enfim, tem várias situações que você precisa sentar com o cliente, ter uma paciência e educar ele relacionado a isso. Porque para ele só quer morar na casa. Na nossa primeira reunião, a gente tem um material que a gente tem desenhado e escrito, né? Quais são os processos que ele tem que percorrer. E na primeira reunião a gente apresenta, explica. Na segunda reunião ele já nem lembra direito, né? Então a gente faz lá, fechou o contrato, a gente faz o grupinho no WhatsApp, relembra, e a cada reunião, a cada apresentação de projeto, a gente tá relembrando, então aqui a gente tá nessa etapa aqui. As próximas são assim, assim, assado. A gente só vai seguir após finalizar essa. Então a gente tá sempre relembrando ele de quais os processos, de como vai ser o andamento do projeto, né? Exatamente. Agora, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo. Qual é o quinto passo? Nós falamos ali no quarto passo, né? E aí, quando o cliente chega, o que eu vou fazer? Mas e quando o cliente não chega? Meu Deus. Porque, na maioria das vezes, o cliente não chega, né? Talvez no início, meu sobrinho se formou, tem que fazer um puxadinho aqui. Ele não tem processo ainda, não tem escritório. Vou fazer aqui para ele fazer um puxadinho. Esse não é um cliente ideal. Então, por exemplo, nós falamos para você definir o seu ramo de atuação, nicho, processos, e o outro é quando você precisa definir o portfólio, né? Tá certo. Agora eu vi aqui na anotação e é o portfólio o terceiro passo. O que acontece? Você precisa ter uma estratégia de captação de clientes. Por quê? O primeiro ponto é que as pessoas que estão em sua volta, seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, vizinho, eles precisam saber o que você faz. Então, se você definir o ramo de atuação, o nicho de atuação, você tem um portfólio, mostre para eles. Por quê? Fale para eles. Tô fazendo isso, eu faço isso, tá vendo? E começa a educar. Se souber alguém que quer construir uma casa, enfim, né, no seu nicho de atuação, se coloque à disposição, né? Exato, porque se as pessoas que estão na sua volta não confiarem naquilo que você faz, claro que santo de casa não faz milagre, mas pelo menos eles vão te indicar. Então, digamos assim, a parte de indicação na área de arquitetura e engenharia é um dos mais fortes, digamos assim, porque precisa ser alguém de confiança para construir uma casa. Então, indicação de clientes é o que mais acontece. Agora, você também precisa ter uma estratégia de captar pessoas que ainda não te conhecem. Então, dentro dessa estratégia, digamos assim, existem estratégias bem antigas, tá? Bem antigas e que a gente não pode falar se funciona ou não funciona, porque eu não sei, você que está ouvindo, em que cidade que você mora, em que região que você está. Como é a realidade aí, né? Como que é a realidade aí? Então, por exemplo, talvez na sua região, um folder no sinaleiro ainda funciona. Talvez as redes sociais não estejam tão bem assim aí na sua região e talvez a maioria das pessoas aí ouçam rádio. Rádio é o primeiro meio de comunicação de uma estratégia de captação de clientes. Mas vamos supor que, beleza, tu tá numa cidade bem no interiorzinho, onde as pessoas só escutam rádio e, sei lá, tem que fazer projeto aí, é o único engenheiro. Você não vai anunciar nessa rádio, entre em contato com o engenheiro para fazer serviços de engenharia. Ninguém quer serviço de engenharia. Primeiro começa por aí. Ninguém quer serviços de arquitetura. Então a gente precisa entender quem que é o público-alvo a partir lá do nosso nicho de atuação, ramo de atuação, para que a gente possa se comunicar. Lembra do nosso portfólio. A gente só vai comunicar, a gente só vai mostrar aquilo que a gente quer fazer dentro desse mercado. Então, se for anúncio em rádio, se for um outdoor que eu não gosto, acho que não funciona, mas enfim,
você precisa se comunicar com aquelas pessoas que você quer, de fato, se relacionar. Então, vamos supor que você quer trabalhar com Minha Casa Minha Vida, construção financiada. Você vai direcionar isso num anúncio, você vai direcionar isso na comunicação para você, de fato, ter essa estratégia de captação de cliente. É na comunicação, é no boca a boca, é na indicação. Essa primeira estratégia que é o que todo mundo deve fazer, né? Agora, existem outras estratégias, tá? Que daí vem na parte gratuita, né? Que daí tem a parte de Instagram, participar de eventos, por exemplo. Luiz, se o meu futuro cliente, digamos assim, se o meu cliente ideal são arquitetos, são construtoras, para que eu faça projeto estrutural para eles, aonde que essas pessoas estão? Provavelmente que elas vão estar reunidas, digamos assim, em grande quantidade, em eventos de construção, eventos de arquitetura, eventos de materiais de construção, eventos de loja de revestimento. Eu já participei muito, né? Geralmente nosso escritório vai para os eventos de arquitetura, evento de lançamento de revestimento, tá o Luiz lá no meio. A gente vai curtir o Luiz captar. Os arquitetos vão lá para curtir o evento, não que eu não, né, eu gosto também. Mas tem a parte de captação aí, porque eu sei que eles vão estar lá. É muito então, relacionamento, né? É muito relacionamento. Tanto que já me convidaram várias vezes para participar de núcleo de engenharia da cidade. Não que seja ruim, entende? Eu acho que é bacana a gente lá discutir a classe, discutir o que precisa ser feito, mas enfim, o CREA não vai fazer nada por você. Vamos começar por aí. E outra, engenheiro não vai contratar outro engenheiro lá dentro do núcleo de engenharia. Então, por exemplo, Ou a probabilidade é baixa, né? Ou a probabilidade é muito baixa. Então, esteja aonde os seus clientes estão. Esteja com pessoas que vão comprar de você. Então, se relacione com pessoas que vão comprar o seu produto. Então, de nada adianta eu querer vender projeto estrutural para quem faz projeto estrutural. Não faz sentido, né? Então, essa minha estratégia de captação é o que vocês precisam fazer, porque é relacionamento. Pessoas vão comprar de pessoas. Pessoas vão comprar com aquelas pessoas que elas se relacionam. Agora, as pessoas que assistem os seus stories, elas estão se conectando com você. Elas estão assistindo aquilo que você faz. E elas vão se conectar com você. E quantas vezes você assiste tanto uma pessoa no stories que você se sente próximo dela? Chega a sonhar com ela. Como assim? Não tô entendendo. Tá assistindo meus stories? Próximo passo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que sempre que as pessoas, por exemplo, pensam em projeto estrutural, o tanto que eu produzo conteúdo sobre projeto estrutural, as pessoas acabam lembrando de mim. Entende? É aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então é o apareça e venda, acho que é que a Suelen fala, né? Acho que é. Enfim, você precisa aparecer. E é uma forma gratuita de aparecer. Não, Veja bem. E naquela ainda de não esperar o cliente vir até você, né? De você ir atrás, você pode ir atrás de construtoras, ir atrás de arquitetos, ir atrás, igual o Luiz falou, de onde está o seu público-alvo. Pegar número na internet ali de profissionais, né? De possíveis parceiros e ligar. Ir em obra, visitando, tudo. Claro, né? Depende, né? Para nós arquitetos é mais fácil isso, né? Mas, por exemplo, quem é engenheiro e quer trabalhar com projetos complementares, hidrossanitário, elétrico, estrutural, quantos arquitetos que você já chamou no direct para conversar? Para mandar o seu portfólio? Para se colocar à disposição em fazer os projetos complementares? Para pedir se o arquiteto está tendo problema com o cliente que não quer fazer o laudo de sondagem? Para resolver um problema do arquiteto. Então, você precisa também ir direto ao ponto, né? Da mesma forma, lá no início, quando eu busquei estágio, eu estava no 2º ano da faculdade. E como que eu consegui o estágio? Eu tinha uma lista lá com 100 e-mails, 100 número de telefone de construtora, escritório, e eu liguei para cada um. Fui ligando, mandando e-mail, mandando currículo, até conseguir. Então, quem hoje não tem cliente, não consigo captar cliente.
Se eu entrar no teu Instagram e ver que tu não chamou ninguém, o bicho vai pegar. Porque estão lá, as pessoas estão lá. As pessoas... imagina o seguinte, as pessoas elas gostam de gastar dinheiro. Vamos começar por aí. As pessoas gostam de gastar dinheiro. Né? Nem sempre tu quer comprar aquela botinha, aquela bolsa. Mas é que precisa, Porque né? aparece pra ti, aparece na tua frente. É de gerar o desejo. Gera o desejo. Então, existe essa relação, aí a gente pode entrar numa outra situação de captação paga, né? Captação de clientes que é pago. Vocês sabem esses anúncios que aparecem para vocês, arrasta para cima, clique no botão saiba mais. Anúncios que nós aparecemos para vocês também às vezes, nós estamos indo direto até vocês. A gente tá procurando, né? A gente está procurando clientes. Então, estudar tráfego pago, anúncio, stories, Google Ads. Como que eu vou aparecer para os arquitetos aqui da região? Cara, dá uma pesquisada, tem como. Existe essa possibilidade de você aparecer, pelo menos aparecer, tanto na criação de conteúdo, ou indo no direct, chamando cada um para você se colocar à disposição de trabalhar. Enfim, é uma estratégia de captação que funciona. Fechamos o quinto passo? Fechamos o quinto passo. Então, sexto passo. Depois de ter, vamos relembrando. Primeiro, definido o ramo de atuação. Definido o nicho. Terceiro, Criando o seu portfólio. quarto, Definindo os processos do seu escritório ou se você trabalha como autônomo em casa. quinto Criando uma estratégia de captação e vendas. e sexto agora. Gerenciando tudo isso. Como, Luiz? Vamos lá. Essa semana eu publiquei um stories no Instagram que tinha me mandado uma pergunta lá. Luiz, no escritório de vocês, quantos projetos que vocês fecham proporcionalmente que vêm do Instagram? E em questão de minutos, fui lá no nosso gerenciador, digamos assim, de clientes, de prospecção, vendas, e eu encontrei que 10% dos nossos clientes vêm do Instagram. Agora, como que eu sei isso? Eu estou gerenciando. Então, todo o histórico do nosso escritório, de propostas enviadas, propostas fechadas, propostas perdidas, eu tenho uma relação do porquê que foi fechado, porquê que não foi fechado, qual foi o valor, quem são essas pessoas, se é homem, se é mulher, se é investidor, a idade, o e-mail, enfim, eu tenho todos esses dados porque eu estou gerenciando a minha venda. Veja bem, estamos falando apenas de venda aqui. Agora, qual que é o outro tipo de gerenciamento que a gente precisa fazer no nosso escritório ou se a gente trabalha em casa fazendo projeto? Quanto tempo que eu faço um projeto? Porque no contrato, geralmente, a gente coloca um prazo. 30 dias, 60 dias, mas de fato, em quanto tempo que você consegue fazer um projeto? Você precisa medir a sua produtividade. Você precisa gerenciar, digamos assim, quando que você vai conseguir entregar aquele projeto. E aí a gente pode entrar numa outra situação, além de gestão de vendas, gestão de produção, gestão financeira. Posso comprar uma plotter? Se eu comprar uma plotter, incluir a plotagem e cobrar isso do meu cliente, vale a pena ou não vale a pena? Consigo pagar a parcela? Né? Será que se o cliente vir para mim e pedir, Luiz, posso te dar uma entrada de 30% e fazer um pagamento daqui 2 meses? Como que tu vai gerenciar isso? Será que o meu financeiro do meu escritório consegue fazer isso? Ou até mesmo, tipo assim, o que eu vou entregar para o meu cliente? Que custo que isso vai ter? Né? Exato. Então, medir realmente essas questões. Às vezes é uma situação assim, vou dar presente final de ano para cliente. Isso tem um custo, né? Então, a gente precisa ter esse gerenciamento financeiro também da nossa empresa se você trabalha em casa. Porque se você está trabalhando em casa, talvez você está misturando as coisas, o que você compra no mercado é a mesma coisa que você do teu escritório, do teu atendimento. Então, você não pode também misturar a vida pessoal com a vida da sua empresa, a saúde da sua empresa, digamos assim. Então, essa gestão financeira da empresa, se está sendo... dá para ter café? Quanto que é gasto com café no seu escritório? Tudo isso vai fazer diferença quando você... vou investir num curso, vou investir num software, vou investir num treinamento.
Por quê? Porque a gente precisa também se especializar. Vou comprar um livro, né? Preciso comprar um teclado, preciso comprar um mouse, um microfone. Então, tudo isso precisa estar dentro de uma gestão financeira também da empresa. Agora, você precisa entender que gestão não é só medir. Não é só ir lá e quantificar. Não é só, digamos assim, beleza, eu entendi que eu faço projeto a cada 15 dias. Beleza, então agora eu já faço a minha gestão de produção. Não. Porque nessa produção você precisa otimizar isso. Então, por exemplo, vamos supor que, como que a gente conseguiu entender que não vale a pena a Eliana fazer projeto comercial? Porque a gente mediu, né? Entende que isso não paga, digamos assim, a hora que está sendo produzida, não tem lucro. Por que que não tem lucro? Porque se eu cobrar mais para ter lucro, eu não fecho o projeto. Se eu cobrar menos para ganhar o cliente, eu tenho prejuízo. Então, é melhor eu ter outra pessoa que produz mais, que eu posso ter um valor, digamos assim, concorrente no mercado e que dessa forma eu ainda tenha lucro. Então, digamos assim, você precisa medir, olhar para aquele número, identificar o que pode ser feito, o que pode ser otimizado. Será que se eu tirar as plotagens e terceirizar a minha plotagem, sei lá, para uma livraria, não vale a pena? Do que eu ter que plotar, cortar, dobrar as pranchas, procurar uma pasta. Uma coisa, um exemplo, né, recente foi os render, né? Até então, as renderizações, as imagens realistas eram feitas no escritório pelo um profissional. Tínhamos um computador parado lá fazendo apenas renderização. Isso, e quando o profissional estava fazendo as imagens, querendo ou não, o computador ficava parado, ele não estava atuando, né, rendendo o quão podia, então a gente acabou terceirizando. Então hoje é algo que a gente cobra do cliente, uma quantidade de imagens, a gente terceiriza e a gente não perde um profissional, um computador em produção dentro do escritório. Então, por que a gente conseguiu identificar que isso estava sendo uma falha? Porque a gente está medindo. Tem que medir. Então, de 10 propostas que a gente fecha, de 10 propostas que a gente envia, quantas que a gente fecha? A gente fecha 3. Então, vamos imaginar que no mês que vem nós precisamos fechar no mínimo 6 propostas. Quantas que eu tenho que apresentar? Eu tenho que apresentar 20 propostas. Por quê? Porque o meu histórico, as minhas estatísticas mostram que se eu apresentar 10, eu fecho 3. Se eu tiver que fechar 6 no mês que vem para poder pagar as contas, eu tenho que apresentar 20. Agora, eu tenho que saber como captar 20 pessoas para apresentar uma proposta. Então, pessoal, é conta. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. É isso aí. É interessante também porque a gente tem a nossa visão anual, né? Então, a gente sabe em que meses que fica bom, que entra bastante projeto, e os meses de baixa, né? Então, a gente consegue se programar também financeiramente para poder aguentar o ano, para não fechar o escritório. Exato. Resumindo, é isso. Porque, querendo ou não, igual a gente comentou lá no início, no final das contas, a gente precisa pagar boleto. E a gente precisa ter esses passos para que seja um negócio que seja sustentável ao longo do tempo. Pessoal, não é de um mês para o outro que vocês vão conseguir seguir os 7 passos. Não é assim. Leva tempo. Vocês precisam estudar cada um. Vocês precisam aplicar. E aplicando, medir. Um passinho de cada vez. Testar. Pô, quanta coisa que a gente já testou e não funcionou. Até hoje, a gente tem uma ideia no escritório. Mas será? Cara, vamos testar. Testamos, medimos, viu que não deu, esquece, bora testar outra coisa. Funcionou? Legal, a gente vai otimizando, né? E muita coisa que, por exemplo, não funcionou, mas não funcionou porque não deu tempo de funcionar. Às vezes a gente é um pouco ansioso, né? Então, tipo assim, às vezes eu tenho um pouco de paciência. Por exemplo, tô criando conteúdo e não tô fechando projeto. Pô, mas eu ouvi o podcast do Luiz que se eu produzir conteúdo eu vou fechar projeto. Cara, calma. Continua. Né? Então, às vezes as pessoas querem resultados imediatos. É igual eu comentei antes. O cara paga pra ir na academia, vai na academia um mês, viu que não tem resultado, a culpa é da academia e não é do cara. Foi na academia, não saiu da academia com barriguinha, tanquinho. O problema é o personal. Enfim.
Mas assim, o que a gente queria dizer também aí é que não importa se você tem um escritório, não importa se você é autônomo, você pode aplicar e deve aplicar esse gerenciamento, né? Se aplica em diferentes situações. E também levar o teu negócio, levar a tua profissão, na verdade, como um negócio, né? Parar de achar que é uma brincadeira, ir levando na esportiva, porque não é. As coisas só vão acontecer quando você levar a tua profissão, o que tu faz ali no teu dia a dia como um negócio, realmente. Agora vocês podem estar se perguntando, Luiz, anotei os 6 passos, falta um, mas nesses 6 passos eu já estou desesperado. Porque é muita coisa. Parece distante, né? Parece que vai muito tempo para eu conseguir chegar nisso, mas não é. É só começar a aplicar um passinho de cada vez. Pega essa. Tipo assim, não é... Pô, a gente não falou nada de projeto hoje, né? E às vezes as pessoas estão pensando, meu Deus, mas se eu parar de fazer projeto, para ter que aplicar isso, para ter que medir, para ter que gerenciar, que hora que eu vou fazer projeto? Aí entra numa relação que, veja bem, hoje nós somos numa equipe, e não é à toa que nós somos numa equipe, porque precisamos vender, precisamos gerenciar, precisamos criar conteúdo, precisamos criar estratégias, precisamos medir, precisamos ter otimizações de processos, precisamos atender o cliente e também precisamos fazer projetos. Então, esse 7º passo é para você que já está fazendo os 6. Vamos imaginar o seguinte: já estou fazendo os 6 passos, já defini meu ramo de atuação, meu nicho, estratégia, tenho portfólio, já estou gerenciando e agora eu preciso escalar o meu negócio. Então, eu preciso ter tempo, eu preciso ter produção para que eu possa entregar projetos num curto período de tempo, para que eu possa vender mais, para que eu possa gerenciar mais. Então, o 7º passo nós nomeamos aqui como escala. A escala nada mais é que contratar pessoas, ter pessoas ao seu lado que possam te auxiliar, te ajudar, para que você consiga gerenciar, né, todos esses processos que a gente comentou aqui e mesmo assim continuar produzindo, né? E entregando, além disso, um produto com uma maior qualidade, né? Porque quando você tem uma pessoa que está, por exemplo, só fazendo projeto, ela só vai fazer projeto. Se você tem uma pessoa que está cuidando do financeiro, ela só vai estar olhando para o financeiro. Então, quando você quer escalar o seu negócio, quero aumentar o faturamento, quero ter um salário melhor, quero ter a oportunidade de transformar mais vidas, né? De atender mais pessoas, de atender mais famílias, de construir mais casas, você vai precisar ter pessoas, você vai precisar contratar pessoas para te ajudar. Então, sozinho não dá para ir longe. Não tem como. Não tem como sozinho você fazer tudo, não tem como sozinho você querer ter o salário do engenheiro aí que tem na internet, digamos assim. Não tem como. Você precisa ter pessoas, você precisa criar um mecanismo com vários processos, gerenciamento, nicho de atuação, ramo de atuação, para que de fato as coisas funcionem. Porque se você for sempre levando, vou ir vendo como dá, não vou fazer o meu planejamento estratégico, digamos assim, não vou colocar uma meta no meu mês, não vou colocar aqui, esse cliente veio, esse aqui não veio e está indo dessa forma. Tá, beleza, mas e mês que vem, como que vai ser? Mas é que sempre foi assim, sempre deu certo. Até quando? Esse sempre deu certo. Será que realmente está dando certo? Ou está misturando as contas e uma está pagando a conta da outra? Enfim. Então, quando você de fato quer escalar o seu negócio, você vai precisar ter pessoas. Vai precisar delegar funções, né? Isso eu acho que é o mais difícil. Porque quando você trabalha sozinho, você tem as coisas ali do teu jeito, você sabe o que precisa ser feito. Aí quando você vai delegar função, tem aquele receio, né? Não vai fazer igual eu faço. Mas daí você precisa treinar essa pessoa. Mas o ponto é que, às vezes, eu sei que preciso delegar, mas eu fico com aquele receio. Vou contratar um estagiário, mas vai que mês que vem eu não tenho projeto. Vai que daqui 2 meses eu não tenho projeto.
Só que você tem que pensar ao contrário, que você tendo aquela pessoa para estar te ajudando com o projeto, você vai ter mais tempo de gerenciar teu negócio, vai ter mais tempo de ajustar os teus processos, vai ter mais tempo para captar clientes. Para vender, exatamente. Então, ter uma pessoa do teu lado te ajudando abre mais portas do que se você estiver sozinho. E é aquela situação assim, muitas pessoas acham, e isso acontece muito, a gente vê muito disso, que vou contratar alguém, mas eu vou ensinar o que eu sei. Essa pessoa vai saber o que eu sei, ela vai aprender a fazer projeto que eu sei fazer, e daí depois... Tanto tempo para descobrir. Pra fazer. Aí tu pensa assim, tá, então tu vai montar uma equipe, tu vai contratar uma pessoa que não sabe fazer o que tu sabe. Então, tem que ser o contrário disso, entende? Você tem que contratar pessoas que de fato são melhores que você. Que fazem as coisas melhores que você. Então, enfim, contrate pessoas que são melhores que você. Pronto. Lá no escritório não foi diferente. A gente vem aqui falar, mas vocês não acham que, nossa, com a gente foi tudo perfeito, a gente sempre soube disso desde o início. Não, pelo contrário. Hoje a gente vem aqui compartilhar a nossa experiência, né? Pra que possa abrir um pouquinho a mente de vocês. Porque se alguém tivesse falado isso pra gente lá no início, talvez a gente não teria demorado tanto, né? Pra ir se encontrando. Tudo bem, que só na prática. Mas um exemplo disso é os estagiários, né? A gente morria de medo. Faz pouco tempo. Tava todo mundo soterrado de coisas, tendo muita coisa de gestão para resolver e a gente não tinha tempo. Resolvemos contratar, né, dar essa chance para nós mesmos, né? Fazer teste. Fazer um teste. A gente falou isso mesmo, vamos fazer um teste de 3 meses. Se não der, tudo bem. A gente, né, manda embora, demite. Enfim, já faz 1 ano e meio, né, que a gente tá com a nossa primeira estagiária. Na verdade agora já tem 4, né? Depois da primeira a gente só quer mais e mais, é difícil de achar, né, agora. É porque a gente percebe que quanto mais pessoas boas nós temos no nosso time, mais forte fica o nosso time, mais a gente consegue vender, mais a gente consegue faturar, mais essas pessoas que acabam sendo contratadas, elas têm mais oportunidade não só de trabalhar com nós, mas enfim... acabam aprendendo, conforme nós vamos ensinando as pessoas, nós aprendemos cada vez mais, então a gente sai da nossa bolha, isso que acontece, a gente acaba saindo da nossa bolha, as coisas começam a acontecer e é mágico, digamos assim, quando tem pessoas boas no teu time, né, porque de fato você tem mais tempo para ver o teu negócio, olhar para o teu negócio do jeito que ele precisa. Isso aí. E, finalizando aqui o 7º passo, eu acho que dá pra gente dar uma dica extra, né? Cuide de seus clientes, de quem já está no teu funil de venda, de quem já é teu cliente. Complementa aí, Luiz. O que a gente escuta muitas pessoas falar, eu não consigo captar cliente, não consigo fechar negócio. Cara, o meu cliente ideal não chega, eu só tenho cliente, enfim, ficar reclamando dos clientes que tem, né? Antes eu comentei que tem de 10 propostas, por exemplo, você fecha 3, e essas 7 que já estavam no teu funil, o que faltou? Por que não fechou? Por que de 10 propostas não fechou as 10 propostas? Então comece a estudar isso. Comece a estudar essas pessoas que entraram no seu funil de vendas, entraram em contato contigo e talvez você não teve o cuidado de fechar com ela. O cuidado de ouvir o cliente, né? E procure entender o porquê, né? Talvez foi porque teu valor foi muito alto. Mas talvez você colocou alguma coisa no serviço que entregaria para essa pessoa que ela não precisava. Ou ela não viu a necessidade, a importância naquilo. Então, algo que a gente sempre procura aqui no escritório é procurar entender o porquê não fechou. Aí a gente consegue ir melhorando a nossa comunicação também e ajustando nossos processos. Exatamente. E os clientes que já são clientes, a gente cuida com muito, muito, muito carinho. Por mais que o projeto já foi entregue, enfim, são pessoas e precisa ter uma relação também, não só de venda, não só de serviço. Atenção, né? Atenção, cuidado. É isso aí. Resumindo nossos 7 passos aqui, fica a dica de um passinho de cada vez. Parece ser muita coisa, parece ser muita informação, mas começa.
Começa planejando, né, Luiz? Começa colocando em prática, vai sentindo, vai ajustando e quando vê, você vai ver que vai estar conseguindo aí cumprir esses 7 passos e tendo sucesso na sua atuação aí como engenheiro, como engenheira. Exatamente. O primeiro passo é dar o primeiro passo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se esse podcast fez sentido para vocês, se vai te ajudar de alguma forma, se já te ajudou de alguma forma, deixa seu like aqui no nosso vídeo. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, assine nossa playlist se você está lá no Spotify. Entre para o nosso grupo do Telegram, tá? Destinado apenas a engenheiros que querem trabalhar e atuar com um projeto estrutural residencial. O link vai estar aqui na descrição para que você entre para o nosso grupo do Telegram. E a nossa hashtag de hoje, Luiz? Hashtag Engenharia com Estratégia. Então, se esse podcast fez sentido para você, comenta aqui no YouTube, se você está nos acompanhando pelo YouTube, hashtag Engenharia com Estratégia. Isso aí. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Estrutural Cash. Eu sou Helena Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. E até um próximo episódio. Isso aí. Falou!